encontrar todo esse ecossistema que a Viviane falou, todo esse impacto nos contatos que os nossos colaboradores têm para se desenvolver, esse foi o nosso desafio. Como criar condições para que o nosso FebraLover e FarmMaker possa estar no centro como protagonista do próprio desenvolvimento, tendo as condições adequadas para isso, né? E aí a gente começou a desenhar esse nosso cenário. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, sou fundador e CEO da Revo. E aqui, ao meu lado, meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito empolgado com mais um episódio aqui do Revolcast. E hoje, Richard, tamanho do desafio que a gente vai explorar. Fica ligado com a gente que os números aqui são, além de absurdos, vocês vão ficar empolgados com tanto insight aqui. Richard, o que a gente aprontou? Só que, Nilson, não é só o número, eu acho que é o número e a velocidade do crescimento, não é? Sim. Então hoje, sabe do que vamos falar? Vamos falar do mundo das farmácias. Estamos falando da FebraFar, que em 24 anos chegou em aproximadamente 14% do mercado de farmácias com 15 mil lojas. E além disso, a Farmarcas, que em 12 anos, apenas 12 anos, se tornou o quarto maior agrupamento de farmácias com 7,6 bi de faturamento. Imagina a imagina a dor de cabeça que deve ser tocar isso. Dor de cabeça boa, claro. Estamos falando de um mercado muito grande, um desafio muito grande, muitas pessoas e as pessoas espalhadas pelo Brasil e no mercado super dinâmico. E para falar sobre esse desafio, estamos aqui com André Costa, que é diretor administrativo, e a Viviane Alvarenga, gerente de Gente e Gestão da FebraFar e Farmarcas. Sejam bem-vindos e bem-vinda ao nosso episódio aqui do Revolcast. Obrigado, Richard, obrigado, Nilson. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que o Brasil precisa disso que vocês estão fazendo. Legal. Levar, através da experiência, através da tecnologia, dessa disrupção em relação a conteúdos digitais. E vocês estão de parabéns em utilizar essa ferramenta para levar, compartilhar, né? Não somos donos da razão, né, Vivi? Mas eu posso dizer que a gente tem boas experiências, boas histórias para contar e compartilhar com todos que estão ouvindo a gente agora. Muito bom. Olá, Richard, Nilson, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui falando de um tema tão relevante e que a gente é completamente apaixonado, então vai ser muito produtivo. Legal. Poxa, obrigado por aceitar esse convite, porque eu sei que a agenda de vocês é bem complicada, só que para a gente entrar, eu acho que talvez valha a pena para quem não conhece explicar um pouco essas duas organizações. Legal. Como você falou, Richard, falou muito bem, a FebraFar ela é uma federação e a Farmarcas é uma associação. Então, ambas são entidades sem fins lucrativas. E elas foram fundadas pelo nosso presidente, o Edson Tamassia. E ele sempre teve um instinto, uma vontade em poder contribuir com o mercado para as lojas independentes, farmácias independentes. É importante também entender, para quem não conhece o mercado farmacêutico, né, Vivi, que os canais de atuações dentro do varejo farmacêutico, ele é pautado pelas grandes redes, ela é pautada também pelas independentes, pelas associações e também por outras redes de menor porte. E a gente é associação, então o Edson ele viu dentro dessa configuração do mercado que existia muitos empresários no Brasil todo precisando de um apoio, precisando de soluções que pudessem mantê-los competitivos no mercado. Então isso é interessante porque não são marcas próprias ou farmácias próprias, é uma associação e vocês
prestam, vamos dizer, esse serviço, fazem toda a parte de desenvolvimento para marcas terceiras, não é? É isso aí. É isso aí. A Febrafar, ela nasceu com o intuito de levar soluções que prosperasse o mercado farmacêutico para aqueles que sozinhos não conseguiriam fazer. Então, o nosso propósito, a gente pode entrar já nos assuntos e ir aprofundando, mas já nasceu aí. O nosso propósito, tanto é que a gente escreveu o propósito, acho que tem 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. A gente escreveu o nosso propósito, mas a gente escreveu o nosso propósito para colocar em palavras aquilo que nós já éramos. Não foi assim um propósito, o que nós queremos ser? Não, o que nós somos. E isso daí já nasceu desde a fundação, lá atrás, com o Edson. Então, o Edson é um cara, é o nosso presidente, e ele é a chama que levou para que a Febrafar e a Farmarcas ela pudesse ser uma empresa que sempre cuidasse de pessoas, que levasse prosperidade coletiva para todos que se relacionavam com ela. Legal, te escutando parece que assim, é aquela história, o poder está na associação, né? Então, se eu sou pequeno, mas eu estou com a associação, passo a ser grande, é algo por aí. Né? E o interessante dizer também que a gente não tem uma representatividade, um objetivo de representatividade política. Perfeito. A gente é de fomento de negócio. Então, o mindset dos nossos fundadores, ele é de levar as melhores soluções e condições para que os nossos associados possam ser competitivos e criar um ecossistema de prosperidade coletiva. Você enxerga isso também, Vivi? Com certeza. E desde que eu passei a fazer parte dessa equipe, eu já identifiquei que tem um jeito muito específico de ser. Tem um perfil traçado comportamental, né? De que tem para ser um Febralover ou um Farmaker, que é a forma como a gente carinhosamente se identifica. Isso é legal, porque tudo nosso lá tipo assim, é autêntico. Sim. Tipo, Febralovers, Farmakers, tem Mestre Cuca, né? É o churrasco da firma, tem a festa junina da firma, e assim vai. Então, internamente, é um ecossistema de desenvolvimento que entrelaça muitas práticas ali. E o André mesmo disse a respeito do Edson, tanto o Edson, que é o nosso presidente, como todos da diretoria, vejo o André, nosso diretor, sempre construindo e pensando muito junto com a gente, já é um diferencial por onde nasce essa veia, né, de desenvolvimento, porque é a abertura da presidência, da alta liderança, junto com a gente, olhando para essa equipe de colaboradores que precisa sustentar toda essa estratégia que o André está nos trazendo aqui, né? E eu acho que a gente conseguiu, então, entender a dimensão e um pouco o propósito. Agora, o desafio de gente. Vivi, você que cuida de gente, gestão. Qual o desafio que você tem na prática quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas? Olha, o maior desafio, sem sombra de dúvidas, vejo que o André compartilhou muito bem aqui com a gente, o crescimento desse negócio e a particularidade que se tem, né? Porque quando a gente olha para o mercado, ou o profissional precisa ser muito bom tecnicamente ou muito bom comportamentalmente. E se a gente tiver que escolher entre um dos dois, a gente vai escolher os dois. Então, tem um perfil muito específico de ser esse colaborador fazendo parte integrada dessa cultura. Agora, quando o mercado muda e a gente tem 2 empresas, né? Não é uma, são 2, que crescem muito acima do mercado, a gente vem, né? Nos últimos anos. De vocês, né? Exato. Então, e eu diria que a empresa vem crescendo, o negócio vem crescendo tão rápido que é mais rápido do que o desenvolvimento humano. Das pessoas, sim. E aí a gente encontrou uma dor muito grande, né? Porque como o André disse, que a gente essa essência já estava presente de desenvolvimento, de cuidado, antes, inclusive, que tivesse o próprio propósito escrito ali, né? Só que aí a gente precisava pensar em como entrelaçar todas essas práticas no dia a dia, de forma que entregasse retorno para a empresa, né, André? Uma coisa que é interessante no nosso podcast, a gente pega um programa, um case e faz um mergulho profundo nesse case, né? A gente sempre fala que esse aqui é o
podcast dos bastidores, é quem realmente está fazendo. E aí o case de hoje que a gente vai estar falando é o programa Envolve e Desenvolve. E para a gente entrar nesse case... Já entra uma coisa original também, de novo. Envolve, Envolve, desenvolve. Exatamente. E para entrar nesse case, você consegue mostrar um cenário antes de começar o programa para que a gente possa evoluir para o depois? Richard, assim, como foi falado aqui, a Febrafar ela tem 24 anos de existência, a Farmarcas tem 12 anos e como você falou, a Febrafar tem aproximadamente 14% do mercado farmacêutico. A Farmarcas teve um faturamento agora de 2023 de 7,6 bilhões de reais aqui no Brasil. Então, isso tudo num curto espaço de tempo, eu considero 12 anos, é uma empresa jovem. Sim. A Revo tem 12 anos e não chegou no 7 bi ainda. Ainda, tá? Gostei do ainda. Então, a gente trazendo números, por exemplo, de quantidade de colaboradores, a gente saiu de 0, hoje nós temos 430 colaboradores. E a complexidade do que nós fazemos é liderar um grupo de pessoas do mesmo segmento para seguir uma estratégia, um direcionamento estratégico e uma visão do futuro que é passado pelo nosso presidente, pelo nosso board, né? Pelo Paulo, que é o nosso diretor-geral na Farmarcas, o Neto, que é o nosso diretor-geral na Febrafar. Então, tem essa complexidade de liderança. E tudo isso num curto espaço de tempo, e o que a gente oferece e se coloca na missão é entregar as melhores soluções disruptivas para o mercado varejo farmacêutico. Então, imagine só uma empresa saindo de 0 a 7,6 bilhões, chegando a 14%, 15% do mercado, em 12, 24 anos, saindo de 0 para 400 colaboradores, e tudo isso se movimentando e a gente tendo que manter a nossa cultura, o nosso propósito, o nosso jeito de ser. Então, esse era o nosso grande desafio. Esse foi o nosso grande desafio. Eu até brinco, assim, se chegar um cara querendo me dar uma proposta, assim, eu quero começar uma empresa do zero. E eu quero que você vá lá me ajudar a construir. Mas nem por 2 vezes do que eu recebo hoje eu iria, porque é muito desafiador. É muito desafiador. E a gente tinha essas soluções de desenvolvimento que a gente já colocou aqui, que a Febrafar e a Farmarcas ela tem esse espírito de desenvolvimento constante, até porque a Febrafar e a Farmarcas tem essa missão com os associados, desenvolver eles. A gente tinha soluções espalhadas. Até que quando a gente chegou no planejamento de 2019, porque a gente tem um ritual lá dentro da empresa, tanto da Febrafar e Farmarcas, que a gente faz o planejamento quinquenal. Então, a gente fez o planejamento quinquenal de 2019 a 2024, que está finalizando agora. E agora a gente está no ritual de criar o 2020 até 2024. 20, 21, 22, 23, 24. Então... Não. Desculpa. 29. 29, isso. 24, 25, 26. Isso. 25, 26, 27, 28, 29. Isso mesmo. De 25 a 29. Então, a gente tem essa cultura de colocar o board, colocar a gestão para discutir estrategicamente o mercado, para escutar o mercado, para criar uma análise SWOT, quais são as nossas fraquezas, oportunidades e tal. E lá em 2019, saiu, dentro dos nossos pilares de objetivos estratégicos, saiu um pilar chamado perpetuar uma cultura que cuida de pessoas, mas também que cria uma equipe de alta performance. Então, hoje a nossa cultura de desenvolvimento contínuo, de aprendizado contínuo, ele vem muito da alta direção, mas também apoiado muito pela equipe. Agora, uma coisa curiosa é que nesse planejamento 2019, ninguém falou que teria uma pandemia, que as farmácias iam ganhar tanta relevância nesse período, né? Então, até nesse sentido, o aprendizado precisa ser contínuo. E nesse plano de 2019, certamente ninguém imaginava, não estava lá no plano, que surgiria uma pandemia no ano seguinte e que o mundo de farmácias se tornar tão relevante. Não.
E assim, Richard, é, é muito importante que as organizações tenham seus planejamentos de longo prazo. Uhum. Porque dentro do nosso planejamento a gente não tinha esse contexto, né? Ninguém tinha esse Ninguém contexto da imaginava, pandemia, né? mas saíram lá dois objetivos estratégicos que nos apoiaram para a pandemia que estava vindo, que era a digitalização. Então, uma velocidade muito rápida, a gente tinha um objetivo estratégico que é digitalizar 360, todos os nossos processos internos, o atendimento aos nossos associados, o contato com o consumidor, e Uhum. também tinha esse objetivo estratégico de educação e de desenvolvimento Momento. Sim. contínuo. Até porque para se adaptar a uma pandemia, o aprendizado É. certamente é Uhum. fundamental. E foi uma loucura, né? E foi uma loucura, porque quando teve o lockdown, a Viviane falou aqui no começo, nós somos uma empresa totalmente relacional. Então a gente está sempre lá porque a gente tem espaço para os nossos parceiros, a gente é um hub de relacionamento, então a Sim, gente conecta o varejo com a distribuição, com a indústria, então está todo mundo Conectado. conectado com a gente, com os nossos associados. E colocar essa operação para trabalhar em casa, para fazer o trabalho é, remoto, assim, se a gente não tivesse com esses objetivos estratégicos já sendo trabalhado de digitalização e de desenvolvimento, ia Teria sido ser, muito pior, né? ia ser um gargalo muito grande. Sim. e no mercado de pessoas, essa proximidade é muito importante, É. né? Então, eu acho que deu para Uhum. entender um pouco o tamanho do desafio. Agora vamos entrar um pouquinho na solução. O que de fato foi desenhado, o que foi planejado e executado? Bom, a gente já estava falando aqui o quanto de iniciativas já tinham, de certa forma, iniciativas soltas, né? E a Uhum. gente passou a pensar sobre esse problema e chegamos então à pergunta que o define. Como criar condições para que o nosso FebraLover e FarmMaker possa estar no centro como protagonista do próprio desenvolvimento, tendo as condições adequadas para isso, né? E aí a gente começou a desenhar esse nosso cenário. A gente está no mercado associativista, é o nosso modelo de negócio, então fazer a tomada de decisão de forma unilateral não faz parte da nossa cultura. A gente Uhum. a grande parte de tudo que a gente faz é co-criado. Então, não seria diferente com o programa que é para definir o jeito de aprender do FebraLover e do FarmMaker. E aí a gente desenhou quem são as pessoas envolvidas nesse projeto. E aí a gente chegou em 3 principais. Uhum. Uma delas é a figura da alta liderança, então diretoria e presidência apoiando, sendo os embaixadores desse programa. Uhum. Principalmente como o André comentou, nós temos um objetivo estratégico. Então, na tradução, significa que a Febrafar e a Farmarcas entendem que se não for para ter equipes de alta performance, a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. Perfeito. Então, é importante que todos estejam alinhados nisso. Uma outra persona, são todos os demais gestores de equipes mesmo, que precisam entender o seguinte: a área de gente gestão, a Febrafar e a Farmarcas, o nosso papel é criar condições para que os gestores façam a gestão do desenvolvimento da própria equipe. Legal. Não faz parte da responsabilidade, do papel do gente gestão, que a gente desenvolva a equipe, até porque ninguém desenvolve ninguém, né? Perfeito. A Perfeito. pessoa é que se desenvolve à medida que ela entende que aquilo é importante para a construção dela e para o valor que ela está agregando e vai. Uhum. Então, o gestor é uma persona importante, ele precisa pilotar essa ferramenta. A gente pode dar uma Ferrari para a pessoa. Se a pessoa souber dirigir pelo quarteirão, não vai fazer diferença ser uma Ferrari. Então, a gente vai te dar a Ferrari e a gente vai te dar condições de pilotar com todas as funções que essa Ferrari tem. Legal. Então, Isso é esse muito foi... claro, assim, para ele, essa diferença entre responsabilidade, porque isso é um ponto interessante, né? Todo mundo, até que a gente escuta convidados aqui, todo mundo delega ao TID, né, a missão de desenvolver. Né? E o que você está dizendo, não, a gente não é quem faz essa entrega, a gente, na verdade, cria condições, instrumentaliza o gestor
mas no final do dia ele é responsável pelo desenvolvimento da equipe dele. É nessa linha? É nessa linha. Legal. É nessa linha principalmente, e isso em tudo, tá? Não só em T&D, porque também é uma máxima de mercado entender que a gente só está falando de desenvolvimento quando está falando do núcleo de T&D. E não, a gente está falando de desenvolvimento em todos os pontos de contato que um colaborador tem com esse negócio, com esse trabalho, né, que é executado. Então, toda vez que tem um gestor e um colaborador, tem desenvolvimento acontecendo. Perfeito. Então, a gente parte deste princípio. Então, o processo seletivo é responsabilidade da área de seleção? Não, é responsabilidade do gestor que está fazendo essa escolha. Até porque uma máxima também que a gente utiliza, uma premissa internamente, é da responsabilização de cada uma das cadeiras, né, das funções ali internamente. Tem um porquê de ter um gestor, tem um porquê de ter um coordenador, ele tem um papel no negócio, ele tem um papel para essa equipe, tem um porquê de ter um gerente, o gerente tem um outro papel, né? Não muda só o nome quando é promovido, muda o papel, a representatividade desse profissional dentro do negócio. E a gente trabalha isso, esse discurso ele é entrelaçado em todos os pontos de contato que a gente tem com a liderança e principalmente na prática. Porque isso é coerência, né? A gente conseguir exercer no dia a dia as ações que as palavras dizem para essas pessoas todos os dias. Então, essa é uma outra persona. E a terceira e fundamental persona são os colaboradores. Colaborador, né? Que precisam querer ir na direção desse desenvolvimento. Porque a empresa e o Gente Gestão pode fazer muita coisa, mas é preciso, a gente só não pode querer mais e fazer mais do que a própria pessoa em querer estar conosco e se desenvolver. Então, a gente amarrou essas personas e os pilares estratégicos, o que são as entregas de valor desse programa. Esse programa, né? Nós tínhamos, certo, André? nós já tínhamos as diversas iniciativas e aí a gente desdobrou nos pilares principais, que foram 5 principais. Então, um deles, e que faz muito jus ao que você comentou, Richard, da pandemia, do desafio da pandemia, né, André? Que é o pilar digital. Sim. Embora a gente já estivesse nessa direção, como o André comentou, da digitalização, mas a gente estava nessa direção na otimização dos processos e digitalização dos nossos processos. E não tirar uma sala de aula e substituir por um online. Esse era o outro desafio nosso também, é o crescimento. E a gente sempre teve treinamento e desenvolvimento dentro da organização, mas com o aumento da quantidade de colaboradores, a gente tinha que achar uma forma descentralizada de educação, né? Então, para não parar a operação, né? Que é a operação da organização. E também não ser assertivo na educação. Então, por exemplo, eu invisto um caminhão de dinheiro na educação para um monte de gente que às vezes não faz sentido. Perfeito. Então, essa assertividade que foi me apresentada pelo time de Gente Gestão em trazer conteúdos tiro de sniper, né? Para aquelas pessoas que realmente necessita e precisa, isso é uma administração de recurso muito inteligente, que eu achei, assim, fantástico. Então, quando me apresentaram o programa, me apresentaram esse estudo de conhecimento, de aprendizado dentro de cada cadeira, e definindo de acordo com essa necessidade de aprendizado de cada cadeira, definindo os conteúdos que ia ser levado e por onde ia ser atacado cada conhecimento desse, a necessidade de desenvolvimento desses conhecimentos, me fez olhar para falar assim, como que nós estamos usando o nosso recurso de uma forma consciente para a educação? Veja, a educação, ela é a base da longevidade da empresa. Né? Então, a educação, ela é a base da longevidade. Uma empresa, para ser longeva, ela precisa ter a educação como pilar. Mas ter por ter, é melhor ter com qualidade, com assertividade. Né? Não só dizer que faz e coloca todo mundo numa sala e vamos embora. Não. Tem que ter assertividade. Por que aquelas pessoas precisam fazer
qual é a entrega de valor dentro da cadeira dela. Tem relevância ou não tem? Tem pra quem tá ali? relevância? Tem público? Não tem Uhum. público. Tem meia dúzia de pessoas. Vamos levar para fora, Uhum. para fazer esse aprendizado lá fora com um parceiro terceiro. Uhum. Vamos numa plataforma digital, né? A gente tem uma plataforma digital que é a própria Revo, que faz Uhum. esse trabalho da gente colocar esses conteúdos de uma forma descentralizada, que dá esse protagonismo para os nossos colaboradores e também faz com que eles tenham um senso de trabalho colaborativo, porque eles têm que trocar conhecimento. Porque se eu assistir o vídeo e ficar esse conhecimento só para mim, mas eu não chegar para a Viviane e falar, Vivi, você viu aquele vídeo? Não, eu não vi. Uhum. Não, então vamos ver. Uhum. Vamos ver e vamos aprender juntos. O que que você tirou? O que eu tirei de aprendizado? Então, essa cultura de aprendizado ela é riquíssima para uma empresa longeva, para ela manter uma empresa sustentável. Sustentável. Muito bom. E a colaboração, pelo que você está falando. Colaboração plena, Uhum. plena. A estrutura que eles criaram, falou eles, né? Porque, porque vem assim, já bem alinhado, tem muito isso e tem muito nossa essência. Nós somos uma empresa de trabalho colaborativo, a gente tem uma premissa que o todo é muito maior do que a parte. Uhum. Legal. Perfeito. Legal. Essa é a premissa que norteia todo o comportamento lá dentro da organização. E assim, ainda na solução, né, no programa Envolve e Desenvolve. Então, a Vivi estava contando para a gente, o primeiro pilar foi o digital, né? E aí você falou que são Isso. 5 pilares, né? Eu tô São. curioso aí, esse tamanho da solução, qual que é a amplitude desse, até onde vai, né? Inclusive, só contribuindo com o que o André trouxe agora, Uhum. algo que nos chama muita atenção no trabalho que a gente tem com a Revo é que uma preocupação em trazer para o digital era justamente não perder a nossa forma de fazer. Uhum. Legal. Né? A forma de prender a atenção do colaborador, o jeito de chamar a atenção dele mesmo, que ele se envolva nesse E desenvolvimento. manter o engajamento mesmo no digital, né? Exato. Uhum. E aí eu confesso que já conheci muitas outras plataformas e a gente estava pesquisando para a gente entender se tinha alguma que funcionava, e quando a gente conheceu a metodologia de vocês, era o que a gente estava buscando, Legal. né? De trazer o entretenimento Uhum. para o colaborador. Então, é o nosso Netflix da aprendizagem. O Perfeito. Learning Então, Flix. o Learning É. Flix foi Sensacional. sensacional. Legal. Então, o primeiro é o digital, Digital. o segundo é o pilar presencial, porque nós somos uma cultura de relacionamento, então o digital não pode invalidar o poder que tem isso aqui, ó, que está Perfeito, acontecendo perfeito, nessa isso mesmo. mesa, Perfeito. esse olho no olho, o aprender junto, Uhum. estando junto, não pode faltar numa cultura Claro. como a nossa, então Até é um porque pilar o principal. negócio presencial tem um balcão, tem o balconista, né? É olho no olho. Negócio é olho no olho. É Então, olho no isso é olho. importante. Então a gente mantém, só que, claro, a gente entendeu que o digital era importante para a gente garantir a potencialidade que a gente A precisava. escala, né? A escala para atender a Exato. capilaridade. Que E o que a gente aí- fala, usar o digital, a gente fala muito isso, né? Até para quem está ouvindo a gente, usar o digital não com o intuito, muitas vezes ele é pensado como um intuito de substituir. E a gente fala, não pense em substituir, pense em complementação, pense em potencializar. Às vezes você potencializa um encontro presencial como esse, por exemplo, no digital. Eu estou padronizando, nivelo o conteúdo para todo mundo ter uma mesma base, mas aí chega no presencial, tem a troca, tem um momento de conexão, e aí eu potencializo. Talvez o meu presencial fique melhor, porque eu me preocupei em pelo menos nivelar todo mundo de Trazer um forma conteúdo assíncrona. antes. De forma assíncrona, eu nivelei todo mundo para ter o mesmo entendimento e partir do mesmo ponto de partida no presencial, Eu acho né? que o Perfeito. digital, É. ele traz para nós, para a sociedade como um todo, uma necessidade da gente não colocar a responsabilidade nos outros sobre a nossa ineficiência. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se eu faço um treinamento presencial e coloco todo mundo dentro de uma sala, a pessoa fica esperando por isso. Uhum, A pessoa fica passiva. uhum, E eu nunca crio um vi, comportamento. Então, uhum. isso a gente trabalha muito. E a Viviane, a gente discute muito isso lá dentro da organização, sobre qual é o comportamento que a gente está gerando nos nossos colaboradores mediante as nossas políticas. Então, quando a gente faz só presencial, o colaborador ele fica esperando, espera a janela. Espera.
Ele espera Tem a razão, janela. eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? Porque... Então, se não tá vindo, não tá tendo, não precisa fazer por exemplo, nada, se né? você pegar esse podcast, ele só foi possível por causa da tecnologia. Aham. Então, ele trouxe liberdade, mas também liberdade, da mesma forma, vem Responsabilidade. vem proporcionalmente responsabilidade. Perfeito. Então, usar a tecnologia a favor, complementar, ele traz essa cultura. Então, a pessoa ela tem que se organizar. Olha só, a pessoa tem que organizar a agenda dela. A pessoa Tem que ser protagonista. tem que ser protagonista. Sim. Como os nossos ouvintes aqui, ó. Parabéns, vocês que Se estão você tá ouvindo. escutando, parabéns. Protagonistas. Então, a gente traz essa... e a gente fala muito lá na empresa. Eu me preocupo muito com isso. Pensamento é criado. E pensamento gera comportamento. Então, crenças, valores, eles são criados, né? Então, quais são as crenças e valores que os nossos colaboradores estão tendo? Que o gente de gestão é responsável pelo desenvolvimento, que o gestor é responsável pelo desenvolvimento e é responsável pelo crescimento? É isso? Ou não, eu sou responsável, assim como a empresa também é, a empresa tem que dar todas as condições, ser o facilitador e tem que construir a ponte. E eu tenho que atravessar a ponte. Sim. Não dá para a empresa pegar e atravessar. Pegar na mão e carregar junto, não né? dá. Não precisa. Então, quando a gente implementa esse pilar digital, a gente traz muito protagonismo. Legal. A gente traz muito esse pensamento colaborativo. Legal. E também de liderança, porque o gestor tem que colocar na pauta dele. Olha só, isso é rico. Para quem está nos ouvindo, isso é rico. Porque o gestor precisa colocar na pauta dele a gestão de aprendizado. Sim. Richard, deixa eu ver aqui o que o Richard fez de conteúdo de desenvolvimento. Será que ele está realmente investindo Será na que ele carreira dele, está né? fazendo, Richard? Será que o Nilson está fazendo? Será que a Viviane está fazendo? Deixa eu ver quanto que fez. Vamos discutir sobre o conteúdo, porque isso também é pauta de responsograma do gestor. Perfeito. E aí faz sentido as 3 camadas que vocês falam do público, não é? Da alta liderança, do líder, Do gestor, né? do Do gestor colaborador. e do colaborador. Uhum. Mas eu gostei muito dessa coisa de envolver a liderança para ele também se sentir responsável pelo desenvolvimento. Sim. Com certeza. Mas vamos pros pilares 3, 4 e 5, eu tô curioso. Digital, presencial, o resto é mistério, né? A gente está tentando o que é os próximos Isso. 3 aí. Tem o pilar das A parcerias. gente combinou de deixar assim. é. Ela Não, vai tá legal, falando, sabe? aí eu vou Eu tô entrando. brincando porque assim... Edutainment aqui. Edutainment, a gente fala que a gente faz as webséries do Laniflix muito pensado nas séries, né? Porque a gente sempre tem uma fala que não é muito difícil imaginar. Ninguém quer fazer curso online, mas maratonar série no final de semana, do sábado para domingo, a pessoa vê 6 a 8 episódios de uma vez só, né? E aí uma das técnicas que a gente até leva para as soluções digitais é o manter o loop aberto. Manter o loop aberto é aquela história que você está encaminhando para o final de um episódio, aí eu te trago uma informação nova, só que eu não concluo. Aí você fica com aquela ânsia, não, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês imaginam, né? E aí você precisa ver o próximo episódio. Então aqui a Vivi, muito estrategicamente, ela tá falando, ó, são 5 pilares, ela é digital exponencial. A gente, tá bom, mas qual que é o terceiro? Aí ela falou, a gente já tá aqui 40 minutos conversando e ela falou um ainda. Então, pessoal, no próximo Foi. episódio, No próximo episódio a gente vai convidar a descobrir os Vivi. próximos. Não, brincadeira. Bom, o terceiro pilar é de parcerias e benefícios. Então, a gente legal. amarrou iniciativas que nós já tínhamos. Então, bolsa de estudos, nós concedemos 60% do curso para o colaborador. A gente pede, né, orienta que Legal. seja um curso que tenha a ver, que agregue Na carreira, no né? negócio, negócio, né, no negócio. E bolsa de idiomas também. E aí a gente foi buscar no mercado parcerias e descontos a mais para que o colaborador tivesse direito com essas faculdades parceiras. Então, Legal. hoje nós temos cerca de 10 faculdades, grandes nomes, parceiros nossos. Os descontos vão de 10% a 30%. Que legal. Então, é muito bacana e que seja de fácil acesso às principais regiões onde os nossos Sim. colaboradores já buscavam faculdades de interesse. Richard, anota essa pra gente levar É. lá pra sair pra A gente Rio. tem 70% de bolsa de estudos. É, A gente tem no do bolso de de pós. Não. pós, né? Que Então, legal. hoje a gente A tem- gente oferece, né? A Vivi? gente oferece para graduação, bacharel, né?
e para pós também. É. Mas quando é um curso, por exemplo, a gente tem pessoas videomaker lá dentro. Eu preciso fazer um curso de Técnico. técnico. Uhum. Aí a gente paga 100%. Que legal. Legal. Entendeu? Aí Isso. para ele precisa fazer esse curso para ele Desempenhar performar bem, melhor, então a gente paga 100%. Aí o gestor coloca dentro do planejamento orçamentário do ano. Aí o time da Viviane faz todo um trabalho de planejamento. É legal você falar isso daí também, Vivi. Faz todo um trabalho junto com gestores para definir quais são os conhecimentos necessários, aprendizados necessários para o próximo ano e eles colocam já isso em orçamento. Perfeito. Isso mesmo. Bom, a bolsa é para o curso de graduação e pós-graduação, e aí a liderança, como ela tem um papel diferenciado na empresa, tem uma bolsa diferenciada também Legal. para a liderança. E um outro pilar é o de gestão do conhecimento. Aqui, particularmente, eu diria que é a cerejinha do bolo, porque a gente tem uma ferramenta que nossa equipe de educação corporativa desenvolveu internamente, que é para a gente fazer o mapeamento de qual é o conhecimento específico que é necessário para que esse colaborador execute essa demanda que é solicitada numa descrição de cargo, em um responsograma. Legal. Então, é muito comum a gente ver, né? Uma publicação assim, vaga para analista júnior, precisa ter graduação, pós-graduação, 15 anos de experiência, falar 3 É o unicórnio. idiomas É o diferentes. Prêmio Nobel, né? Exato. E assim, ele vai precisar de tudo isso mesmo, porque senão a gente não está falando de um analista júnior. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, então, de mapeamento com os gestores, para que, um exemplo que eu gosto de dar, que fica muito claro, é que o Excel conhecimento abrangente, assim, Sim. né? Então, por exemplo, um colaborador vai precisar ter conhecimento em Excel e o gestor está pedindo Excel avançado. Quando a gente vai investigar, para executar aquele relatório, ele só precisa saber um PROC-V. Então, quando eu estou falando do conhecimento essencial, qual é o conhecimento que eu preciso conceder para esse colaborador, para que uma vez sabendo dele, ele já pode avançar para um outro nível de complexidade dentro daquela atividade. Perfeito. E a gente conseguiu alcançar, então, o mapeamento de todas essas funções, para aí sim a gente consegue mapear de forma mais estratégica algumas coisas. Por exemplo, tomadas de decisão, né? Então, o André compartilhou que a gente participa do planejamento estratégico, planejamento tático ali anual da empresa, porque na hora do gestor projetar qual é o curso, quais feiras, campanhas ele vai pagar, né, custear para aquele colaborador específico ou colaboradores naquele ano, a gente não vai decidir pelo gestor, mas a gente vai tutoriá-lo ao longo daquele processo com a seguinte direção. Esse é mesmo o próximo conhecimento de que ele precisa? Ou será que esse investimento a gente precisa jogar em um outro lugar nesse momento? Porque não adianta eu ir lá dar um curso avançado, tem uma lacuna de educação aqui no meio que precisa ser preenchida primeiro. Perfeito. Né? É uma escada. Com certeza. A gente vai agregando musculatura para esse colaborador. Será que todos os colaboradores estão recebendo? Será que esse colaborador aqui que vai receber esse investimento é mesmo a pessoa que precisa receber? Será que não tem um outro que está precisando desse investimento também? Assim a gente consegue ir equilibrando para onde vai o investimento. Além da gente conseguir mapear quais são os colaboradores que podem exercer a função de multiplicadores do conhecimento. Então, quando a gente mapeia o conhecimento específico, a gente questiona já o gestor. Tem alguém que já performa aqui acima da média e que poderia ser um multiplicador? Perfeito. E aí a gente tem, então, os embaixadores do conhecimento aí espalhados em todos os departamentos. Muito bom. Muito legal. E falta mais um. Isso que eu ia falar, tô aqui com 4, tô esperando o quinto. O quinto é o de aprendizado colaborativo, que é o momento envolve e desenvolve, que o André já nos trouxe aqui anteriormente, que é o quanto é importante que a gente possa aprender juntos. Eu gosto de dizer que não adianta de nada você ser o melhor colaborador do pior departamento. Ou você ser o melhor departamento da pior empresa, sabe? Não, a gente precisa construir a melhor Febrafar e Farmarcas todos os dias, porque hoje nós somos incríveis, mas o que vai nos garantir que amanhã seremos?
A gente tem que ser muito bom e o nosso melhor potencial todos os dias. Então, não é permitido estar confortável sabendo algo que falta no colega do lado. Então, o quanto que a gente está proporcionando esses espaços de troca a ponto de que eles possam acontecer naturalmente no dia a dia mesmo. Então, Não. esse é o momento Envolve-Desenvolve que a gente faz em conjunto. Muito bacana. Muito bom. Vamos evoluir aqui para o que a gente chama do momento bastidores. Uhum. Vamos falar um pouco o que ninguém fala. Uhum. Quais foram dores que vocês tiveram, desafios que vocês tiveram? Você Barreiras planejou uma enfrentadas. coisa, na prática aconteceu Foi outra. diferente. Até Uhum. porque a gente aprende muito com os erros. É, Então a e- gente está querendo saber. E Daqui. a gente brinca aqui no nosso podcast aqui, porque assim, para contar história de sucesso, todo mundo Todo tem. Você vai ver mundo todo o tem, podcast, mas o todo que eu acho mundo. legal aqui é a gente tentar trazer, tá bom, foi fácil do jeito que hoje, olhando para trás, assim, tá lindo Esses É, 5 pilares esses 5 aí, pilares, eu tô assim, até vou implementar na Revo. porque Exatamente, tá- né? Mas assim, como é que foi o caminho para chegar nisso, né? Ele foi tortuoso? Quais foram as barreiras e as dificuldades aí, né? Eu acho que o grande desafio foi a gente convencer a necessidade, vamos dizer assim, convencer a nós mesmos. Uhum. Entender se esse era o caminho correto. Entendeu? Ter clareza. A gente discutiu muito a respeito, porque o caminho era certo, tem que ter educação corporativa dentro da organização, precisaria ter. Uhum. Mas o modelo certo, esses 5 pilares que a Viviane citou agora, Uhum. para que a gente não perdesse toda a experiência do colaborador dentro da educação corporativa, dentro da empresa. Então, entender se a gente estava indo no caminho correto mesmo, se era assertivo. A gente ficou discutindo esse programa, acho que muitas reuniões, e vai, volta, e não tá legal, e vamos, agora tá legal, e levar uma coisa bem sustentável e madura para o board, para ir levar, porque chegasse lá, porque como a gente já falou, a gente tem muito apoio da nossa alta liderança para a educação. Uhum. Entendeu? Mas lógico que a gente tem responsabilidade, não é porque a gente tem apoio que a gente vai levar, mas a gente tem que levar Fazer algo assertivo, algo que Perfeito. vai entregar valor futuramente. Uhum. E encontrar todo esse ecossistema que a Viviane falou, todo esse impacto nos contatos que os nossos colaboradores têm para se desenvolver, esse foi o nosso desafio. Uma coisa que eu achei interessante quando a gente fala dos 5 pilares e você trazendo agora a dificuldade de ter clareza, o modelo tradicional de T&D vamos fazer uma academia de vendas, uma academia de liderança, uma academia corporativa e separa por temas. Uhum. Vocês, eu acho que separaram muito mais pelas dores que... A gente separou pelos contatos. Sim. É tipo mapear a persona. Perfeito. Uhum. Qual é o contato? Ele tem que ter um contato digital, ele tem que ter um contato presencial, tem que ter um contato de trocar experiência entre Que é os o colaborativo. colaboradores, Uhum. tem que ter um contato estratégico para o gestor, para definir qual é o aprendizado que Necessário, eu preciso ficar atento, pensar, estruturar para o próximo ano, para os próximos período. E essa perna com as parcerias com graduação e tudo mais externo Isso. para poder complementar São tudo. o contato de parceiro. Contato né, de que é outro parceiro. parceiro. Então, Legal. todo esse ponto de contato e a satisfação que os nossos colaboradores iriam ter nesses contatos. Legal. E eu acho que isso aí traz muito o que você falou agora, a clareza. Será que esse é o caminho certo? E aí eu te pergunto, está sendo o caminho certo? Tá sendo o caminho certo. A gente está começando ainda, né? Nesse formato de programa, a gente vai fazer 1 ano. Então, hoje nós não temos essas academias específicas, mas pode ser que a gente tenha, né? A gente está entendendo como o programa se comporta frente aos colaboradores e os colaboradores se comportam frente ao programa. Esse ano, para a gente fazer a aquisição de títulos, por exemplo, para colocar na nossa plataforma do Envolve-Desenvolve, a gente já escutou esses colaboradores, os líderes, do que eles gostariam de ver ali dentro da plataforma, Legal. para a gente conseguir
atender essas necessidades, né? Para a gente ir nesse mesmo caminho. A ideia é que a gente tenha, assim, uma trilha específica para liderança, uma trilha específica que leve informação consistente para a área de inovação e para as demais áreas também, né? Sim. Mas respondendo a sua pergunta também sobre os desafios e dificuldades, André, eu diria que foi a gente descobrir também ali na prática, né? Lançamos o programa e aí quando a gente foi para a prática, a gente se deparou com a realidade que não está todo mundo no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível de amadurecimento. A questão da cultura de aprendizagem não é tão madura em todos, Exatamente. Eu diria até que uma questão de significado, Legal, né? legal. Estar ali no centro do seu próprio desenvolvimento, ótimo. Só que o desenvolvimento, para mim, significa uma coisa, para você significa outra. E a gente só vai dar atenção para o que significa muito para a gente. Então, aqui a gente já encontrou ali, encontrou um sim. dilema aí, né? Isso é verdade que a Exato. Viviane está falando. Mas falando em números... Eu ia chegar agora É. no que a gente chama no momento CFO. Até antes Que dos é? indicadores, só ia perguntar uma coisa. A gente só falou do que não deu certo. Mas só para fechar esse ponto, eu vou inverter. Dentro do programa, teve alguma coisa que, nesse 1 ano que vocês fizeram, falou, esse aqui deu muito certo e é uma dica de ouro. E tem alguma coisa assim? Você falou, esse aqui realmente se destacou e se eu pudesse ajudar quem está ouvindo, a dica que eu tenho, que deu certo, né? Porque a gente só falou dos desafios. E o que deu certo? Que deu muito certo, né? O que deu muito certo... Eu posso colocar duas coisas? Claro, por favor. Acho que Então são 2 dicas de eu ouro. diria... Não uma só. Eu diria que tanto a plataforma, porque além dos conteúdos que a gente já tem a possibilidade de adquirir prontos, né? Então, o que facilita muito a vida da equipe de T&D no dia a dia, mas ser um lugar que é um sistema, um ecossistema único, onde você também pode subir e depositar ali os conteúdos que a gente já costuma usar internamente. Então, nossas trilhas de compliance, nossas políticas, o onboarding, que já é nosso, material nosso, e fica ali dentro centralizado. E organizado. É um lugar onde o colaborador ele pode não saber o que ele está procurando, mas se ele entrar ali, ele vai encontrar todas as possibilidades. Perfeito. Então, acho que... Então, não é só uma plataforma terceirizada com um monte de curso Não. que ele entra, mas Não. tem a mistura, e você acha que essa estratégia de ter conteúdos próprios e conteúdos prontos, isso aí se torna uma trilha de aprendizagem mais interessante. Com certeza. Perfeito. Com certeza. E perfeito. principalmente que nos traz dados, né? Perfeito. Relatório para entender como que tá essa performance ali no dia a dia. Então, esse é um dos pontos. Não. Vai completar? Não, pode também. E a outra dica é o mapa de aprendizagem, porque a gente Isso é muito precisa legal. saber com o que nós estamos lidando, aonde é especificamente o próximo passo do desenvolvimento, porque a gente consegue várias tomadas de decisão estratégica, tanto no sentido de desenvolvimento de carreira para cada um dos colaboradores, quanto na preparação ali, né, das próximas lideranças da empresa, quem são os potenciais talentos para que a gente invista nesse desenvolvimento, e para a gente, enquanto instituição, saber qual que é, quando eu for trazer um treinamento, um profissional para falar de qualquer tema, né? Mas qual é o tema que eu vou trazer, que eu vou conseguir atingir, abranger a maior massa, né, desse público, que vai agregar mais valor para a empresa, neste momento, né? Então, agora podemos ir para o momento números, vamos falar CFO, dos falar números. de números, né? Porque quando a gente olha esse projeto, obviamente dá para ver a paixão que vocês têm por isso, mas o CFO vai perguntar quanto custa, qual o retorno, E o o que eu tenho CFO? E retorno. quando o Eu CFO... tenho várias personalidades dentro de mim, né? Porque eu tenho que ter a personalidade de cuidar de pessoas e de cuidar de dinheiro também. Entendi. Então você também Porque cuida desse dentro da papel. minha estrutura tá o dinheiro, tá a pessoa, tá a infraestrutura, tá tudo. Então você bate em você mesmo. eu você bato se em mim resolve. mesmo. Eu negocio comigo mesmo. No final do dia, eu falo assim, A pergunta é, e quando o CFO também é o gestor da área área. de desenvolvimento? Quando você está olhando para o espelho, o que você pensa? olha, Mas vamos falar um pouco de números e resultados? Vamos falar. Eu digo o seguinte, com esse projeto, da forma como ele foi estruturado, a gente foi eficaz. Eficaz porque nós estamos levando conteúdo de qualidade para a nossa equipe.
sem a necessidade de uma construção de uma equipe robusta lá dentro para pensar em conteúdos, para desenvolver conteúdos em relação ao nosso programa. Então, hoje, a gente consegue oferecer muitos conteúdos para os nossos colaboradores com custo versus o que a gente proporciona infinitamente assim acessível. Outro dado é que 70% dos nossos colaboradores já fizeram pelo menos um curso. Que legal. Exatamente. 100% fizeram presencial, né? 100% fizeram presencial. Isso em quanto tempo? Um ano. Um ano. Isso até um pouco menos de um ano, inclusive. Do lançamento até agora, né? Uhum. Pouco menos de um ano. Inclusive, só falando de número de cursos, um treinamento presencial, né? Fazendo um deparo, um treinamento presencial, a gente conseguia fazer um circuito quando a gente se dedicava muito a esses treinamentos presencialmente, de quatro ciclos ao longo do ano. Então, eram 4 aquisições ali de conhecimento. Quando a gente joga para o universo online, ali, o universo digital agregado, né, nesse programa, a gente está falando de cerca de 1.500 cursos concluídos nesse período, só nesse ambiente digital. E com impacto zero na operação. Sim, né? Isso aí é importante, né? É importante dizer que é impacto zero na operação e gerando cerca de 6.000 horas dedicadas à capacitação num período de 6 meses. Vivi, você tá fazendo um bom trabalho, Vivi, pode ter certeza. André tem que elogiar mesmo. Agora eu entendi por que você olha no espelho e fica tranquilo. Calma, senão chega depois ali, ela vai conversar sério comigo. Não, mas muito bom, porque dá para ver um número, assim, um engajamento bem expressivo e num curto espaço de tempo, né? Sim. Com todo esse número. Né? Numa empresa que tem o dinamismo do crescimento e de cultura. E eu vou falar para você, tá? E a gente não está satisfeito. Que bom. A gente teve uma reunião gerencial, a gente chama de pit stop, né? A gente para a cada 3 meses para a gente rever, a gestão apresenta, isso aqui, que a gente faz um planejamento bem interessante, que a gente tem os macros objetivos e o time, ele propõe o que ele vai se comprometer a fazer ao longo do ano para entregar os objetivos estratégicos. Perfeito. Então, a equipe vem a cada 3 meses falando, o que eu comprometi, eu estou 70%, estou 100%, e foi apresentado esses números para toda a gerência, para toda a direção, o board da empresa. Que a gente sempre busca, assim, como a gente tem um dever e tem a missão e o propósito em desenvolver as pessoas, né, em cuidar das pessoas, então, para cuidar das pessoas, a gente tem que estar bem desenvolvido. Então, quando apresentou esse número, falou, a gente ainda tem muito para caminhar ainda. Já fiquei mais tranquilo, meu coração quase gelou. Você falou, não estamos satisfeitos. Opa, calma aí, o que a gente... eu vou estar trabalhando com você. Não, pelo amor de Deus, nunca. Eu falei, eu não estou satisfeito no sentido bom, né? Que bom, porque queremos vocês mais, querem né? evoluir mais. Querem mais. Mas aí é uma questão cultural. Aí a gente quer trabalhar cada vez mais, é isso que a Viviane falou, que é os níveis de consciência e de colocar urgência nesse tema. Perfeito. Né? Cada pessoa. Vou aproveitar que você falou um pouco que vocês querem mais e vamos falar um pouco do futuro, que a gente chama do momento revolução da aprendizagem. Primeiro, o que vocês estão vendo como tendências que vocês querem trazer para dentro do programa de vocês? Eu acho que a gente nunca viu tanto índices crescendo em relação a burnout, em relação a depressão. Em questões de saúde mental, né? Saúde mental. A gente nunca se viu um número tão, assim, crescente nesses números em relação a esses itens que eu acabei de falar na sociedade. Então, eu acredito que as empresas vão ter que olhar, porque a sociedade está pedindo socorro. A humanidade está pedindo socorro. A humanidade está doente. Sim. Né? Quando a gente fala em inteligência emocional, nas doenças emocionais. Então, as empresas vão ter que olhar para isso de uma forma muito séria.
Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa falando, o jovem geração Z não quer virar líder. Aham. E aí a pessoa falou, claro, olha para os nossos líderes, todos estressados, antidepressivos, tomando antidepressivos, todos divorciados, tendo Dormindo problemas, pouco, sem dormindo qualidade de pouco, vida. obeso sem qualidade de vida. Quem quer se tornar líder? Mas é aí que eu quero entrar, Richard. As empresas precisam criar condições para que esse gestor ele possa lidar com a complexidade da vida. Também. Porque a complexidade da vida ela não vai mudar. Sim. Não vai ficar... Não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. Eu sinto mesmo. A questão toda é que a gente, no papel de líder, acaba ou não, a gente dá o exemplo, né? Então, se o líder por si só, ele já não está conseguindo equilibrar, né, todas essas esferas da vida e está tendo problemas emocionais, eu acho que o que o Richard trouxe da geração Z é que o pessoal olha para isso e fala, não quero isso para mim, né? Então, por eles isso que querem também mais tempo de qualidade de vida, eles querem ter um alinhamento. Eu vi um indicador que o primeiro item que a pessoa procura para um novo emprego é salário, e o segundo é o equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional. Então, as empresas precisam olhar para isso, mas aí que é o ponto. Como? E não tem outro ponto. A gente fala muito sobre qualidade de vida, bem-estar, empresas... E assim, todos os programas hoje de bem-estar, de qualidade de vida, super válidos e é importante. Mas não tem uma estratégia mais sustentável do que a educação. Que através da educação nós podemos inverter esse papel, porque nós deixamos o ser humano mais preparados para os desafios que vão vir. Com certeza. Como a gente estava falando agora no começo da nossa conversa, a Febrafar tem aproximadamente 14% do mercado varejo farmacêutico em 24 anos, e a Farmarcas está faturando 7,6 bilhões em 12 anos. Então, foi de muita complexidade para chegar até ali. Claro. Então, precisou que a gente cuidasse dos nossos colaboradores, daqueles que cuidam do nosso negócio, para não sucumbirem. Entendeu? Então, e eu vejo essa pauta sendo tratada de uma outra forma, que eu acho que é a educação. Ter pautas de educação corporativa, de inteligência emocional, de equilíbrio emocional. A gente aprendeu na escola que nós somos seres racionais. Mas isso é uma crença que eu acho que a gente precisa repensar. Nós somos seres que temos sentimentos. Primeiro, nós somos seres racionais, contanto que as emoções estejam em dia. Nós somos seres que temos emoções, Exato. mas também pensamos. É isso. É isso. Entendeu? O sentimento, vem Richard, antes, né? ele vem antes. Ele vem antes. E nós precisamos preparar essa sociedade para esses sentimentos. Entendeu? Ainda mais quando a gente percebe a autoridade em relação a esses assuntos perdendo mais relevância hoje na sociedade. E as empresas precisam levantar essa bandeira. Concordo. Precisam trabalhar essa pauta de uma forma assertiva. Não tirar situações em que... Não focar apenas em situações que traz desconforto, mas como eu lido com desconfortos. E não é só uma palestra no Setembro Amarelo. Exatamente. Não é isso. Nós temos, Richard, a gente tem lá, a Viviane pode falar com mais propriedade, que ela cuida disso lá, um curso para os nossos lideranças que a gente chama Formação de Líderes Contemporâneos. Que a gente traz todas as complexidades da contemporaneidade para que eles possam se preparar para lidar com as complexidades da vida. Você empresta essa licença para a gente? Está precisando também. Não, mas é muito Está na plataforma do Envolve Desenvolve. Eu gostaria até falar, porque eu tenho que dar mérito, acho que tem que... Porque isso é um curso que é um parceiro nosso que oferece para nós, chama Nortus. Essa empresa chama Nortus. E ele faz todo esse trabalho de treinamento, de liderança para nós, nessa questão de complexidade
do contexto contemporâneo. Exato. Legal. Então, uma dessas tendências que falou saúde mental, é muito importante, não é? Sim, e faço minhas as palavras do André aqui. Saúde mental é urgente olhar para isso. E quando a gente fala de futuro, é muito comum ver respostas assim, né? Ah, tecnologia, inteligência Sim. artificial. Não, isso é o presente já, porque se a pessoa está esperando para pensar nisso no futuro, já está atrasada há muito tempo. Mas eu vejo que dentro ainda desse universo de saúde mental, não vai, daqui a alguns anos, e eu vou colocar não muitos, vou colocar daqui de 10 a 15 anos no máximo, as empresas que também não olharem para a diversidade e para a sustentabilidade, talvez elas já não estejam no mercado. E eu digo isso porque eu sou mãe, tenho 2 filhas e elas têm 6 e 8 anos. E na escola elas já têm aula de sustentabilidade, de diversidade, de educação no trânsito, consciência no trânsito. Isso a gente está falando dessas crianças que, quando a gente está no mercado, elas já escolhem qual é a embalagem que tem menos plástico para comprar. Então, a gente está falando de uma outra geração que, na nossa geração, a gente não sabe nem como lidar. Essas crianças que estão sendo educadas nesse nível de consciência serão os nossos colaboradores daqui 10 anos. E aí serão as empresas que estarão em processo seletivo para os candidatos que vão escolher. Essa empresa eu não vou trabalhar porque não linka com o propósito. E assim por diante. Então, acho que faz parte pensar na união das gerações. Porque não é a geração que está nascendo agora que vai ter que se adaptar à nossa. É a gente que está vivendo, a gente que está na geração anterior e está vivendo na geração deles. Então, é imprescindível pensar nisso. E hoje a gente tem 4 gerações trabalhando juntas. E administrar todas essas visões de mundo totalmente diferentes é o desafio do líder. Deixa eu evoluir aqui para a pergunta talvez Se mais... deixar, a gente fica batendo papo aqui. A gente fica batendo papo o dia inteiro aqui. Para vocês, o que é a revolução da aprendizagem? Quando a gente fala de revolução, a gente fica muito esperando as condições estarem favoráveis, né? Então, a gente não foi educado para fazer revolução. A gente foi educado para seguir o padrão. A gente foi educado para ser mediano, sabe? Então, a gente tá lá na escola, a média é 6. Olha, era 5 na minha época, tá? Hoje já é 6, 7. Tirou 6, tá bom. Passou. A gente não é educado para olhar o que foi os 4 que ficaram pelo caminho, né? A gente já vai para a próxima. Então, o pensar em se relacionar com a experiência do aprendizado nunca foi uma coisa legal, né? Até hoje. Sim. E hoje é muito comum a gente olhar para as pessoas falando: eu não faço um curso porque eu não tenho tempo, eu não faço uma atividade física porque não dá tempo. É tudo numa mentalidade de escassez muito grande, jogando o foco no que não dá. Tudo bem, mas isso não dá, mas o que dá para fazer? Né? Qual é a média aceitável para você? Você nasceu para ser 6? Porque eu acho que a gente está numa época de repensar o significado da educação mesmo. Repensar a forma como a gente está jogando o nosso foco em se desenvolver. A nossa média precisa ser o nosso maior potencial hoje, que vai ser a maior amanhã e assim por diante. A gente fica esperando que o outro nos dê as condições, mas a gente precisa ser a revolução que a gente precisa acontecer. Nem sempre vai ser uma revolução que vai mudar o mundo inteiro, né? Mas, como diz o nosso presidente, né, André? A gente pode não mudar o mundo inteiro, sozinhos. Mas se a gente conseguir mudar o mundo de alguém, contribuir com alguém, e esse alguém se sentir inspirado a contribuir com mais alguém, então, se cada um fizer isso, a gente vai causar transformação, e eu acredito muito nesse tipo de revolução. Que aí traz o protagonismo, né? Exatamente. Cada um ser responsável por isso. Exato. Né? E às vezes não é só mudar o mundo de alguém ou mudar o mundo, é mudar o seu mundo. Se você consegue ser protagonista, assumir a aprendizagem, se desenvolver, você muda o seu mundo. Exato. E acho que todos os dias responder a seguinte pergunta: as escolhas que eu tenho feito,
as coisas que eu tenho escolhido dar foco, dar a minha energia, estão me aproximando ou me distanciando da vida e do mundo, né? Sim. Em que eu quero viver? Acho que isso é a pergunta que tem que nos incomodar todos os dias, sabe? Legal. Profundo, né? Eu gostei. Tô gostando também desse bate-papo. Bem, revolução do aprendizado. Para mim é tudo aquilo que a gente consegue fazer com que as pessoas olhem para dentro da sua essência. Também é profundo. Eu creio muito. Eu sou muito. Eu gosto de pensar muito filosoficamente sobre a vida, sabe? O sentido de estar aqui, o porquê que nós estamos aqui. Eu acho que tem um propósito, tem um porquê muito, muito forte por trás disso daqui. Entendeu? Tem um propósito muito forte. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar, através da educação, uma revolução onde que as pessoas consigam, em silêncio, olhar para dentro de si e entender a sua essência. Porque quando ele entende a sua essência, ele ouve ele mesmo. Ele entende o porquê que ele está nesta vida. Quais são as habilidades, as competências que ele tem. Por que que ele nasceu? É um segundo nascimento. É uma segunda libertação. Cria sentido depois, né, para as coisas. Cria sentido, porque o processo... o processo ele não fica cansativo. Porque quando a gente tem um porquê, qualquer processo faz sentido. Qualquer processo faz sentido. Então, a revolução educacional do aprendizado, ele tem que pautar em educação em que faz as pessoas refletirem. Nós estamos cada vez mais no automático. Nós, se não tomarmos cuidado, a gente vai se perder para nós mesmos. O Edson fala isso. A gente pode perder só para... Tipo, a gente perde para nós mesmos. Então... A gente pode falar que é refletir e não repetir, né? Porque hoje a gente fica repetindo o que a gente ouve sem muita reflexão. Porque a gente está muito no automático reagindo. A gente reage muito. A gente não para pensar, às vezes, o porquê que nós estamos fazendo algo. Alguém fechou no trânsito. Isso é reação. E quando instinto. E quando traz para aprendizagem, mesma coisa. O professor, ele muitas vezes só está repetindo o conteúdo. E ele não está criando reflexão. Não está criando reflexão. Porque se a gente quer mudar o ambiente e o comportamento, não é ensinando novos comportamentos apenas isso. É eu trabalhar mais profundamente nas crenças, valores e sentido da vida. Perfeito. Porque, como eu disse, eu acho que eu falei aqui, olha, pensamento condiciona e gera comportamento. E os pensamentos, eles são construídos através de crenças e valores. Então, a revolução do aprendizagem, aquele que conseguir fazer com que seus colaboradores entendam o sentido. Eu não estou falando de propósito da empresa, não. Estou falando assim, você como ser humano, Richard. Você como ser humano nisso. Viviane, André, vocês fazem sentido de estarem vivos. E o que vocês fazem muda o mundo. E vocês identificarem isso. E eu tenho líder, empresa, tem que ter esse papel de autoridade para ajudar as pessoas a entender isso, a ouvi-las, né? Porque esse chamado está dentro de cada um de nós. Sim. Então vamos para o momento que eu estou super curioso para saber um pouco mais de vocês. Vamos falar um pouco quem é o André e Vivi dentro e fora do LinkedIn. Bom, então vou começar por fora do LinkedIn. Eu sou uma mineirinha que vim me aventurar aqui em São Paulo para estudar
Aqui eu fixei raízes mesmo, então formei família, eu sou a esposa do Carlinhos, a mãe da Anne e da Helena, que são a razão de tudo na minha vida. A Anne, sua filha mais velha? A Ana tem 8 Ana. anos. Ah, tá, que é minha Anne. Por isso que eu A sua é Anne. É. Eu, particularmente, sou apaixonada por esses nomes. Os nomes das minhas filhas já estavam escolhidos, assim, desde que eu era criança ainda. Anos atrás, né? Sim. E é a realização de um grande sonho, essa família, e onde eu consigo também aplicar o que eu acredito genuinamente dos conceitos dos significados da educação e do quanto elas valorizam a experiência do próprio aprendizado. Então, Legal. isso é sensacional. Minha filha mais velha, a Ana, de 8 anos, é autista. E o que é um universo inteiro de aprendizado pra gente, né? Do quanto o ser humano tem infinitas possibilidades de desenvolvimento se as condições estão adequadas para. Então, me faz muito feliz falar do tema, estudar sobre o tema. Eu e minha família participamos de diversos eventos, promovemos ações na escola, nos ambientes em que a gente participa, levando sempre o princípio de que sejamos nós a nossa própria revolução, né? Então, tudo isso faz muito sentido para nós. Sou psicóloga por formação, sou especialista em desenvolvimento de liderança. Legal. E conheci o André aqui em São Paulo. Eu já vinha de um universo trabalhando em multinacionais, em recursos humanos, trabalhei multinacional do segmento de telefonia, do segmento bancário, e conheci o André lá em 2018, que foi onde eu conheci esse universo de Febrafar e Farmarcas, e foi onde eu parei e falei, uau, então quer dizer que tudo aquilo que eu sonhava quando eu comecei a fazer psicologia, que é provocar uma verdadeira transformação no impacto com as pessoas, porque a RH, para mim, sempre foi uma forma de impactar mais pessoas ao mesmo tempo. E quando eu conheci a Febrafar e a Farmarcas, foi onde eu entendi que isso é verdadeiramente possível. Legal. Bacana. Legal. Bem, eu sou o André, eu sou cuiabano. Estou aqui em São Paulo já tem 16 anos. Eu vim para trabalhar na Febrafar. Sou formado em administração de empresas, pós-graduado na FGV em desenvolvimento humano para gestores e estou pós-graduando agora na IBMEC em executivo global. Sou pai da Liz, esposo da Júlia, sou apaixonado pelo que eu faço. Cada vez mais entendendo meu papel no mundo, entendendo que meu papel é ajudar as pessoas a atingir seus objetivos, através da minha vida contribuir para que eles possam construir as suas pontes de uma forma estruturada, bem coesa e bem consistente. Sou apaixonado em desenvolver, porque eu entendo que um time, pessoas maduras, pessoas maduras constroem empresas invencíveis. Eu creio muito nisso. E ter pessoas como a Vivi do lado, eu tenho outros líderes lá dentro da empresa também, legal, que me apoiam nessa missão. É muito gratificante. Quando eu vejo ela falando aqui, trazendo o projeto dela, da time dela, eu fico muito feliz, porque isso faz sentido para mim. Legal. Faz sentido eu contribuir de alguma forma para que ela pudesse experienciar a vida dela da melhor forma possível. Que legal, que legal. E onde que as pessoas podem te achar? LinkedIn, qual o seu arroba? Avenida Paulista 2030. É onde a gente trabalha. Sim. Meu LinkedIn é André Costa. Meu Instagram é Aro Costa. Né? André Roberto Oliveira Costa. Então, Aro Costa. Essas são as duas redes sociais que eu mais estou ativo. E quem quiser também conhecer a Febrafar e Farmarcas, a gente gosta de receber muitas pessoas lá, sim, né, Vivi? Legal. Fica aí legal. Também, pode me chamar no inbox lá que a gente marca esse encontro. Perfeito. E Vivi, onde que as pessoas te encontram? Bom, minhas redes estão com o meu nome completo, então tanto no LinkedIn quanto no Instagram vão me encontrar, Viviane Alvarenga Saldanha Meneghello. Que legal. Em qualquer uma das duas redes. Tá muito ótimo. Bom, muito bom.
André e Vivi, super obrigado, né, pelo tempo, pela disponibilidade. Anotei aqui uma folha inteira de insights. Queria agradecer por compartilhar a experiência de vocês. E Chá, que aula, né? Nossa, muito bom. Obrigado pela participação e estou ansioso aí para os próximos capítulos aí do programa. Legal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração mesmo por estar aqui. Foi um privilégio. Muito obrigada. Nilson, você falou que anotou uma página e eu, assim, acabou lugar na página para anotar. Tava quase anotando na mão de tanto. Olha isso. Olha isso aqui. Quanto que eu anotei? Também O que chamou bastante atenção coisa. aí? Bom, eu acho que a trajetória, tanto do André e da Vivi, explicando o programa Envolve e Desenvolve, eu achei bem interessante como eles foram evoluindo e o prisma de olhar por canal, por ponto de contato. Sim. E não por um tema, né? Normalmente se divide liderança, não, aqui foi o contato. Como é que eu atendo, né, meu colaborador no digital, no presencial, a questão de parcerias e benefícios, gestão do conhecimento, né, que foi falado como algo bem estratégico. Eu fiquei com uma frase do André que eu gostei bastante, que é: educação é a base da longevidade de uma empresa. Anotei essa também. Essa aí eu achei que foi poderosa. Então, se você é de T&D, tenha isso como a sua essência, porque a gente acredita muito nisso, né? Que isso, a sustentabilidade da empresa está na aprendizagem dela. Sim. O quanto que ela olha para esse dinamismo todo, até o setor deles, né? O quão dinâmico é. Se você não está aprendendo, vai ficar para trás, né? Gostei também que ele falou uma questão de atitude que me marcou bastante, assim. A responsabilidade pela sua ineficiência nos outros quando você está no presencial. Não sei se você lembrou, eu Sim. queria destacar A importância disso. que o online traz esse protagonismo, né? O online Muitas traz o pessoas acham que a aprendizagem online é passiva. É passiva, Mas né? é o contrário. A pessoa presencial, precisa ter a atitude de ir lá fazer, né? O presencial tem que essa é passivo, que é você só recebe, né? receber. Então ele falou, se eu não estou dando presencial, a pessoa fica esperando alguma coisa, né? Então eu falei, nossa, é uma provocação de atitude, né? E também uma frase que eu falei, nossa, essa foi poderosa da Vivi, o que adianta você ser o melhor colaborador do pior departamento? Né? Então, assim, é poderoso. Ou seja, se você não tem essa aprendizagem colaborativa, né, se você tiver numa cultura de competição, tá bom, você vai ser o melhor, mas vai ser o melhor da pior empresa. De que adianta? Você está no mesmo barco que todo mundo. Então, esse pensamento colaborativo também é algo que eu anotei aqui. Eu também anotei um pouco os resultados. Uhum. Eu vi que em menos de um ano, 70% das pessoas fizeram pelo menos um curso. Uhum. E quando você comparava isso com presencial, que eram apenas 4 ações por ano, e agora foram 1.500 conclusões de curso, 6.000 horas de conclusão, algo... Em menos de um ano. Em menos de um ano, algo que não era possível fazer. Sim. E outra coisa que eu gostei é que tech é o presente, não é o futuro. Não é? A pessoa falando de inteligência artificial é o futuro, já é o presente, tá? E também trazendo temas importantes como saúde mental, como diversidade, questão de gerações... Não é? Então, achei que isso foi bem importante. E tem mais um aqui que eu anotei, uma frase, que é não tem uma estratégia mais sustentável do que educação. Né? Deve ser, o ser humano, ele precisa estar mais bem preparado para receber esses desafios. E aí, então, esses foram alguns pontos que me marcaram também. Vários insights. E, Nilson, onde que as pessoas encontram você? Então, vamos lá. Primeiro... Somos Revo, né? Se não estiver seguindo a Revo, Somos Revo no Instagram e Somos Revo no LinkedIn. Eu tô como @Nil_Figueiredo no Instagram e Nilson Figueiredo no LinkedIn. E eu espero que você já me siga, mas caso contrário, você pode seguir @RichardoShow, tanto no LinkedIn, Instagram, TikTok, o que for aí de rede, eu tô lá. Então, Nilson, muito obrigado aí por mais um episódio e vamos falar do nosso próximo episódio. E no nosso próximo episódio, vamos falar de diversidade e inclusão. Na verdade, não é só diversidade e inclusão, é também equidade. Mas não é um case qualquer. Será num case para 40.000 colaboradores. Imagina o tamanho desse desafio. Mas não vamos falar só da importância do tema, mas sim como que você envolve T&D para, de fato, mexer nos indicadores de diversidade, equidade e inclusão. E para contar esse desafio, estaremos com o Eduardo Silva, que é gerente de desenvolvimento organizacional da Claro. Não perca, que esse realmente vai ser muito bom.